Fala, galerinha, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto de análise sintática do período simples. Nós já falamos de termos essenciais da oração, dos termos integrantes, e hoje nós vamos falar dos termos acessórios da oração. Coloquei o conceito que os termos acessórios são aqueles que modificam ou especificam outros termos, né? E que não são essenciais para a estrutura sintática das orações, tá? Não são essenciais, ou seja, eles podem ser retirados, que não vai alterar o sentido da oração, da frase, tá ok? Quais são esses principais termos acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto, tá, galerinha? Então, os termos acessórios de uma oração são aqueles que, como o nome está dizendo, acessórios, eles não são essenciais para a estrutura sintática da frase, né? Mas eles ajudam a ampliar, né, a especificar ou até mesmo intensificar o sentido de outros termos dentro da oração. E esses termos acessórios, eles são adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Vamos falar do primeiro aqui, que é o adjunto adnominal. Eles acompanham o substantivo, tendo como função caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome. Eles podem ser representados pelos pronomes, numerais, artigos adjetivos e locuções adjetivas. Então, em outras palavras, galera, o adjunto adnominal, eles atribuem característica aos substantivos que acompanham, né? E esses adjuntos adnominais, eles podem ser representados por que classes de palavras? Que classes de palavras funcionam como adjunto adnominal? Pronomes, artigos, numerais, adjetivos, locuções adjetivas, tá? E é um termo, galera, que você pode retirar da frase, tá? Que não vai alterar o sentido dela. Como exemplo, eu coloquei aqui: aquele livro velho é meu. Então percebam aqui, a primeira coisa que você tem que identificar é o substantivo, ou substantivos dentro da oração. No caso aqui eu tenho só um, que é o substantivo livro. Aí você vai ver quais são as palavras que estão relacionadas a este substantivo. No caso, o pronome é aquele e o adjetivo velho, que está caracterizando o livro. Esses termos aqui, eu digo que eles são adjuntos adnominais. E se eu retirá-los da frase, eles não vão alterar o sentido dela. Pode retirar o aquele e o velho, ficaria livro é meu. Então aqui eu tenho, né, retirando o pronome aquele e o adjetivo meu, eles não vão interferir no entendimento, na compreensão da oração, da frase, correto? Então eu digo que aquele e velho são adjuntos adnominais. Perceba, quando você tirou o aquele e o velho, ficou livro é meu. Alterou o sentido da frase? Não, tá? Então percebam quais são as classes de palavras que podem funcionar como adjunto adnominal: pronomes, numerais, artigos adjetivos e locuções adjetivas. Outro exemplo: meu filho tem uma camisa preta, tá? Que foi o que eu já falei, primeira coisa que você identifica são os substantivos. No caso aqui eu tenho dois, o filho e camisa. Agora eu vou ver quais são as palavras que se referem a esses substantivos. No caso, em relação a filho, eu tenho o pronome meu. Em relação à camisa, o artigo uma e o adjetivo preta. Então eu digo que meu, uma e preta são adjuntos adnominais. Eles estão acompanhando os substantivos. No caso, filho e camisa. E se eu retirá-los da frase, eles não vão interferir na sua compreensão. Filho tem camisa. Pronto, tá? Outro exemplo aqui: suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Só tem um substantivo aqui, que é cidade. Quais são os termos que se referem à cidade? Deserta e do Planalto. Deserta é um adjetivo e do Planalto é uma locução adjetiva. Então eu digo que deserta e do Planalto são o que? Adjuntos adnominais. E se eu retirá-los, não vai fazer falta na frase. Suavemente anoiteceu na cidade. Pronto, tá ok? Aqui, 9 pessoas diferentes vieram aqui procurar você, tá?
Qual é o substantivo que eu tenho aqui? Só pessoas. Agora eu vou ver quais são as palavras que se referem a pessoas. O numeral 9 e o adjetivo é diferentes. Tá? Então eu digo que 9 diferentes são adjuntos adnominais. Retire da frase. Olha como a frase ficou. Pessoas vieram aqui procurar você. Alterou o sentido dela? Nem um pouco. Tá? Então isso que vem a ser adjunto adnominal. São termos acessórios, são termos dispensáveis que você pode retirar da frase que não vai fazer falta. Tá? Vamos falar do adjunto adverbial, galera. O adjunto adverbial é usado para indicar uma circunstância, transmitindo uma ideia de tempo, de modo, intensidade, lugar, afirmação, dúvida e por aí vai. Os adjuntos adverbiais podem aparecer no início da oração, no meio ou no final delas, e podem ser ou não separados por vírgulas conforme a posição que ocupam. Existem adjuntos adverbiais de afirmação, de negação, de causa, lugar, tempo, intensidade, companhia, dúvida, concessão, instrumento, meio, modo, condição, finalidade, assunto, direção, exclusão, frequência, matéria, conformidade, e é uma infinidade de adjuntos adverbiais. Então, galerinha, os adjuntos adverbiais, eles são termos, né, que vão indicar uma circunstância, como eu já coloquei aqui, que pode ser de vários tipos as circunstâncias: tempo, lugar, modo, afirmação, negação, causa, finalidade, por aí vai, né? O adjunto adverbial, ele tem por objetivo modificar o sentido do verbo, do adjetivo e até mesmo de outro advérbio, tá? Ok, galerinha? E como eu falei, né, ele pode vir no início, no meio ou no final das orações. Vamos a exemplos aqui, ó. Amanhã a funcionária virá ao escritório e assinar o contrato. Então, amanhã é um adjunto adverbial. No caso, um adjunto adverbial de tempo, se eu quisesse especificar qual é o tipo de adjunto adverbial, mas não é necessário, tá? Então, se eu retirar esse adjunto adverbial, ele não vai interferir no entendimento da oração. Eu poderia dizer: a funcionária virá ao escritório assinar o contrato. Pronto. São termos dispensáveis, tanto adjunto adnominal como adverbial, né? Por isso que eles são chamados de termos acessórios. A mãe abriu lentamente a porta do quarto da filha. Então, esse lentamente é o adjunto adverbial de modo, tá? Se eu retirar, não vai fazer falta. A mãe abriu a porta do quarto da filha. Meu irmão faz natação todos os dias. Todos os dias é um adjunto adverbial de tempo. Se eu retirá-lo, não vai interferir no entendimento da frase. Meu irmão faz natação. A viagem foi realmente maravilhosa. Então, esse realmente é um adjunto adverbial, tá? Então, preste atenção. Se eu retirar esse realmente, ele não vai fazer falta. A viagem foi maravilhosa. Ok, galera? E, finalmente, nós vamos ver o último termo acessório, que é o aposto, né? Aposto é um termo acessório que tem como função explicar, resumir, especificar sobre algo que já foi dito anteriormente. Preste bem atenção nisso, tá? Ele vai especificar, resumir, explicar um termo que já foi dito. Tá? Geralmente ele é separado por... Como é que você identifica o aposto? Porque ele vem separado por vírgulas, parênteses, dois pontos ou travessões. Lembrando que o aposto é um termo acessório, pode ser retirado sem comprometer a compreensão da frase. Então, desculpa, galera. O aposto, né, é esse termo relacionado sintaticamente a um outro termo, né, que já foi citado anteriormente, né? E ele serve para explicar, né, para esclarecer, que mais? Especificar, resumir, desenvolver, detalhar, enumerar, tá? É um outro termo da frase, tá? Como eu reconheço um aposto? Que ele vem separado por vírgula, por parênteses, por dois pontos, por travessões, tá? E você pode retirá-lo da frase, galerinha, que não vai comprometer a compreensão, o sentido da frase. Então, olha o exemplo aqui. Doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade, foi o quê?
essa palavra tá errada aqui. Acho que é homenageada essa semana, tá? Vamos supor que seja homenageada. Foi homenageada essa semana. Então, perceba que esse termo aqui, essa expressão, a melhor nutricionista da cidade, é um aposto, tá? Está se referindo a quem? A doutora Ana, tá ok? Está especificando. Lembra que o aposto ele especifica, explica, resume um termo antecedente, um termo anterior. Então, a melhor nutricionista da cidade está se referindo à doutora Ana. E eu posso retirá-lo da oração sem comprometê-la. Doutora Ana foi homenageada essa semana. Tá ok? É galardoada, pode ser a mesma coisa que homenageada. Tá ok, galerinha? Vamos em frente, outros exemplos aqui, ó. Gostaria de cursar várias faculdades. Ah, sim, vamos botar aqui. Esse aposto aqui, né, ele foi separado por vírgulas. Olha aqui, as vírgulas, né, separando o aposto. Vamos lá. Gostaria de cursar várias faculdades: línguas, medicina, advocacia, filosofia e botânica. Novamente aqui eu tenho um aposto, né, onde eu tenho os dois pontos aqui separando, né, o aposto, ok? Então aqui eu estou dizendo quais são as faculdades que eu gostaria de cursar. Então eu estou especificando, no caso esse aposto, ele está especificando quais são as faculdades que eu gostaria de cursar: línguas, medicina, advocacia, filosofia e botânica. Abaporu, obra de Tarsila do Amaral, está exposta no museu, tá? Então aqui é um aposto explicativo. Estou dizendo que o Abaporu é uma obra de Tarsila do Amaral. Então esse aposto está separado por travessões, tá ok? Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Então, um dos maiores compositores da música brasileira está se referindo a quem? A Chico Buarque, tá ok? Então, isso seria um aposto separado aqui por travessões. Então, não esqueça, galera, o aposto ele pode vir separado por vírgula, dois pontos, travessão, parêntese, tá ok? Então, aqui está separado por parêntese. Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores. Aquele na poesia, no caso Drummond na poesia, e este na prosa, no caso Guimarães Rosa. Então aqui eu tenho um aposto também explicativo, ok, galerinha? Então aquele na poesia e este na prosa é o aposto. Então é um termo acessório bem fácil de ser identificado, tá ok, galerinha? E você pode retirá-lo da frase, que não vai comprometer o entendimento dela. Então com isso nós encerramos essa parte de termos da oração. Nos vemos na próxima aula.